Olá, vamos à lição de hoje, lição número 10, as profecias despertam e trazem esperança, a lição bíblica da revista A Supremacia das Escrituras. Vamos dar continuidade, estamos falando aqui sobre as escrituras e a sua inspiração, a sua infabilidade, né? Então vamos aqui, essa lição que é muito importante. Eu queria deixar assim bem claro, não exatamente a lição, mas a importância dela para o contexto atual, tá? Então, assim, ó, o texto áureo fala sobre bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, falando sobre profecia, é interessante a gente ver nesse texto áureo que aqui está falando três coisas importantes. Bem-aventurado aqueles que leem, tá? Aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia e o que guarda as coisas que nela estão escritas. Então, tem que ler, tem que ouvir e tem que guardar elas, tá? Então, o que eu entendo com isto? Que aqui, onde nós vamos falar sobre as profecias em toda a Bíblia, o importante é a gente guardar ela, tá? Ler, entender e guardar as profecias, tá? E o título é muito sugestivo. Ele fala: As profecias despertam e trazem esperança. Então, aqui, vamos dar um enfoque assim total na questão da esperança, tá? Quem lê, ouve e guarda as profecias, ela tem esperança, tá? Vou repetir. Todo aquele que lê, ouve e guarda as profecias tem esperança, tá? Agora eu te pergunto, qual é o grande problema do dia de hoje? Não é a falta de esperança? Não é essa doença que é a depressão, pessoas morrendo, pessoas sem esperança do futuro, pessoas desesperadas, pessoas que não sabem o que fazem, pessoas sem paz. É isso que você vê por aí, né? Por quê? Tá? Por que essa falta de esperança? Será que não é porque elas não leem, não ouvem e não guardam as profecias? Será que é isso? Porque a Bíblia é bem clara, ela diz que o povo, tá, que não tem profecia se corrompe, tá? Quer dizer, perde o seu norte, perde o seu equilíbrio, perde, não, fica totalmente sem esperança. Então, uma das formas muito certas, muito pontuais de restaurar a esperança, de não ser uma pessoa depressiva, desesperada, é se focar nas profecias, tá? Se focar nas profecias. Então, mas elas precisam ser bem entendidas, tá? Então, vamos ver como é que elas podem ser bem entendidas. Nas leituras diárias aqui, na leitura em classe, fala de Jeremias 1, onde tem ali a escolha de Jeremias, e Deus fala para Jeremias assim: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, tá? Olha, ponha nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Então a gente vê um chamado de Jeremias para ele ter a palavra de Deus na sua boca, as profecias na sua boca. Em Joel diz que essas palavras que estão na sua boca tem que compartilhar. Em Joel 1:3 tem que compartilhar com os filhos dos seus filhos e com as outras gerações.
Em Apocalipse, aqui também, na leitura de classe, está falando que as revelações de Jesus Cristo, agora Ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, aqui falando para João, que ele tinha que mostrar isso para os seus servos, para a igreja, para que soubessem das coisas que iam acontecer. Tá? Então, todas essas, nós vamos ver o quê? Escolha de pessoas específicas para serem porta-voz de Deus nessas profecias. Daí eu volto aqui a te perguntar, mais uma pergunta. Estamos hoje respeitando essas pessoas? Estamos hoje ouvindo a voz do Jeremias, do Joels, do Joãos, né, dos Isaías, que Deus levanta nos dias de hoje? Ou será que nós estamos desprezando as profecias, as palavras de Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está fechada numa profecia bíblica. Mas também nós vamos ver lá em Joel que diz que nos últimos tempos, tanto os jovens como os velhos, todos eles iriam profetizar. Todos eles iriam profetizar, todos eles iriam ter sonhos, todos eles teriam revelações. Então, nós não podemos nos fechar somente na palavra de Deus. Nós temos que também entender que, assim como Deus levantou os profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus, nos últimos tempos, que são os dias atuais, Ele está levantando-se muitas pessoas para falarem. Tá? Claro que totalmente embasadas na palavra de Deus, mas falarem coisas que a gente precisa saber. Que coisas são essas? As coisas que brevemente devem acontecer, como está em Apocalipse 1:1. Entendeu? Então, nós temos que o quê? Aceitar as profecias. Então, assim, tem igrejas hoje que estão fechadas para a profecia. Não aceitam que uma pessoa tenha um sonho, uma revelação, uma palavra profética, uma palavra de várias formas que Deus usa para falar com o seu povo. Então, não pode, a gente tem que respeitar os profetas, porque a Bíblia também fala, assim, ó, que eu deixo os tempos antigos. Quantas vezes Deus fala? Desde os tempos antigos eu levantei profetas para falarem com vocês, se vocês não aceitaram. Então, assim, nós temos que, primeira coisa, para ter essa esperança, para falar sobre profecias, nós temos que respeitar os profetas, aceitá-los e também outra coisa que precisamos também é ouvir, tá? Aprender a ouvir na igreja, gostar de ouvir, porque assim, ó, quantas vezes nós preferimos aquelas palavras doces, aquelas palavras de autoajuda, aquelas palavras não devam ser faladas, elas precisam ser faladas, tem que ter tempo para tudo, temos que ouvir muito a palavra de Deus, não é só 10 minutos por semana, não, a gente precisa ouvir todos os dias a palavra, na igreja ouvir a palavra, e principalmente na igreja, né, uma palavra consistente, uma palavra assim de mais de 40 minutos, 1 hora, é ideal para você conseguir explanar uma profecia, porque uma profecia normalmente é uma coisa que não é tão fácil de se falar. Então, para poder explanar bem o que vai acontecer com os detalhes, precisamos hoje ouvir muito, não podemos ter medo de profecia. Outro item, não podemos ter medo de profecia. Eu prefiro ficar aqui na minha ignorância, no meu mundinho, e criar minha família assim, e não falar para os meus avós que estão muito velhos, para ficar ouvindo palavras que não são assim tão agradáveis. Não, temos que ouvir tudo, porque é aí que nós vamos ter a esperança, é aí que nós vamos ter a paz. Aí que nós vamos ter a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e está se cumprindo, porque desde o início do tempo,
a Bíblia, ela fala que no final dos tempos haverão dores, haverão terremotos, haverão coisas, e a Bíblia é muito clara. Olha, ouve o que eu estou falando agora. A Bíblia é clara quando ela diz assim, ó, e exultai quando essas coisas começarem a acontecer, porque está perto o reino de Deus, está perto de nós estarmos diante do nosso Pai Celestial. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Senhor, glória ao Eterno, glórias, porque é desta forma que nós cremos. Não podemos negar aquilo que nós cremos. Nós temos que entender que a palavra é verdadeira e vai se cumprir, vai se cumprir. Nós estamos aí nos dias de uma guerra de Rússia e Ucrânia, ou Ucrânia e Rússia, né? Ou OTAN e Rússia, ou União Europeia e Rússia, como você quiser falar. E é uma das guerras, é uma guerra muito forte, né? Sabemos aí que a própria família do líder da Rússia, do Putin, foi para um abrigo subterrâneo, uma cidade subterrânea, e viu-se notícias de que o avião dos últimos tempos, como eles chamam, né, que é aquele avião contra qualquer tipo de radiação, qualquer tipo de pulso elétrico, viu-se ele sobrevoar os Estados Unidos por muitas horas, tá? Então, assim, nós estamos em momentos muito delicados da humanidade, mas a gente tem que saber. A gente não pode negar de saber essas coisas, porque daí a gente vai exultar, a gente vai dizer, oh, glória ao Eterno, porque realmente as coisas estão se cumprindo e a minha esperança está próxima, né? A certeza de que o Senhor está próximo. Então, assim, ó, eu não vou falar sobre a lição é auto-explicada, a lição é linda, o professor que falar sobre isso vai se deliciar, porque a lição é gostosa, mas eu quero que você queira ouvir. É isso que é importante. Queira ouvir, queira chegar na internet e ouvir uma palavra sobre as profecias que estão acontecendo. Ouça sonhos, tem tantos canais do YouTube que estão falando sobre sonhos, que todo mundo está tendo, crianças estão tendo, crianças pequenas, começa a falar, já está tendo visões. Então, assim, nós temos que ouvir isso, é isso que nos traz esperança. É dessa forma que Deus trabalha. Tá? E aqui eu coloquei também a esperança, ela não é uma coisa cega. Tá? Porque a gente tem uma tendência de pensar assim, ó, bom, eu vou ter esperança, eu não preciso de profecia para ter esperança. Precisa, por quê? Porque a esperança não é cega. Lembra disso que eu estou falando, a esperança não é cega. O que significa isso? Que eu não posso me atirar no escuro. A esperança não é você se atirar no escuro. A esperança bíblica é a esperança nas profecias, é a esperança nas promessas. E se eu não sei as profecias, eu não sei as promessas, eu vou ter esperança em quê? Eu vou ter esperança naquilo que o mundo me fala, esperança na ciência, esperança em seitas, esperança em coisas erradas. Não, esperança no que os homens falam, nas promessas dos homens. Não, a minha esperança sempre será em algo palpável. Eu nunca poderei ter uma esperança em algo que eu não experimentei. Então, a esperança, ela está dentro de mim. Coloco as palavras de Deus no meu coração, né? Então, a esperança está dentro de mim. A esperança é algo que eu coloquei dentro de mim, é nas profecias, é nas promessas. Então a esperança nunca será cega. Fé na fé não existe. Esperança cega
Não existe. Quando a Bíblia fala lá que a fé é a esperança das coisas, que se espera em fatos que a gente não vê, isso aí não quer dizer que a gente não sabe. Quer dizer que a gente não sabe o tempo que vai acontecer, que não sabe como as coisas vão acontecer. Assim como nós não sabíamos quando Deus falava em que viriam epidemias, que viriam doenças, a gente não saberia, nunca soube que era através de um coronavírus, né? Mas é coisa de Deus, é Deus que permitiu, porque isso como alertou a igreja, como despertou as pessoas para buscarem a Deus, não é verdade? Por quê? Porque Deus está nos preparando para as últimas coisas. É necessário o preparo. Ou você quer chegar no Apocalipse sem preparo? Se você não ouvir as profecias, se você não criar essa esperança em algo palpável, então você vai chegar no Apocalipse totalmente despreparado. As virgens nécias, as virgens que não pegaram seu azeite, as virgens que não se prepararam. Então, querido, ame profecia. Ame profecia, ame profecia, porque elas são a nossa esperança, elas são a nossa fé. A profecia é o que nós precisamos no dia de hoje para que a gente possa ter a convicção das coisas que Deus quer. Veja bem, a última frase da lição, a última frase, na conclusão, eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Tá? Então, leia essa lição. Eu fiz várias anotações sobre essa lição aqui, mas no final de tudo eu resolvi trabalhar primeiramente a questão da negação do conhecimento da profecia. Eu não consigo entender profecia, eu não consigo entender Apocalipse. Ore ao Senhor, ore, diga, Pai querido, eu preciso conhecer porque eu preciso de esperança para mim e para minha família. Me ensina as profecias, que o Espírito de Deus possa me ensinar a entender as profecias, a ler, a ouvir e a guardar as profecias, que a próxima vez que eu abrir num livro profético, que o Espírito de Deus possa me revelar toda a palavra e que eu possa, dessa forma, guardar no meu coração, para que no momento certo eu tenha no meu coração a esperança quando chegar os dias difíceis da minha vida. Fala isso para Deus. Ore em nome de Jesus. Olha, eu agradeço a você por estar aqui comigo, ouvindo um pouquinho sobre essa lição. Se você é um professor da escola bíblica, aproveita isso, fala para o seu aluno, desperta eles para ouvir a profecia, né? E te prepara para ser usado grandemente também, para ser um profeta nesta terra. Se você é um aluno que está ouvindo aqui comigo essas profecias, então eu te recomendo. Pega um livro pequeno aqui, você vai ver profetas menores. Não significa que eles são menores em qualidade, são menores em tamanho. Pega um profeta pequeno, leia, tenta entender, faça um propósito com Deus. Olha, Senhor, eu vou ler, vou começar pelos profetas pequenos, depois vou para os grandes, né? Ou então começa com Daniel, Daniel é fácil, começa com Oséias é fácil de entender, começa com Amós, muito bom de entender, Malaquias, tá? Começa a ler a lição, escolha um desses profetas que está aqui na lição e leia, mas ore antes, peça para o Espírito de Deus te dar as revelações e quando terminar de ler, você pergunte-se para si mesmo, o que deste livro, qual a profecia deste livro que eu tenho que guardar no meu coração? Faça essa pergunta para si mesmo. Se puder, escreve no teu caderninho de devocional. Tem um caderninho para escrever essas coisas.
escreve ali o que você tem que guardar, qual profecia que esse livro falou, tá? Quer seja boa, quer seja ruim, quer ser boa, é ótimo, se é ruim, é para você guardar para quando você precisar para os tempos difíceis, entendeu? Então esteja preparado, seja uma virgem prudente, esperando o nosso noivo maravilhoso, Jesus Cristo, o Yahshua Mashiach. Glória a Deus. Muito obrigada por estar aqui. Dá o seu like, tá? E te inscreve no canal para receber toda semana aí as minhas postagens e recomenda, compartilha com os teus amigos, aquele professor da escola bíblica, compartilha com ele, diz assim, olha, tem um canal assim, novo aqui, ó, que pode te ajudar a preparar a lição. Faz isso, vai estar me ajudando e vai estar ajudando o professor, tá? Eu agradeço, que Deus te abençoe, uma excelente semana para ti.